Leiamos em uníssono o introito bíblico, Salmo 130, versos 3 a 5. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na sua palavra. Cantemos o hino número 126 do cantor cristão, Louvai. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade que nós temos de estarmos mais uma vez reunidos em Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou por mais uma semana, Senhor. Nós te louvamos pela liberdade que nós temos de te cultuar, ó Pai. Nos abençoa ao longo desse culto e recebe como oferta a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor, quando penso em teu amor por mim, como posso entender nem explicar o ser? Sem valor tão longe
Convido a irmã Marta Peixoto e o diácono Milton Santos para receber os aniversariantes dessa semana. Se você completa mais um ano de vida de hoje até sábado ou comemora aniversário de casamento essa semana, por favor, venha aqui à frente para que nós possamos cumprimentá-lo e agradecer a Deus pela sua vida. Nós devemos continuar orando por Eliane e Edinha Melo, pelo pastor Gerson Amorim, pelas famílias enlutadas da nossa igreja, também pelas filhas do casal Flávio e Catarina. Nós louvamos a Deus porque elas já estão em casa com seus pais, o neto da irmã Fátima, também pelo retorno dos irmãos que se encontram ali no acampamento de surdos e do encontro de casais de nossa igreja. Orar também pelo acampamento de juniores e o acampamento Somos Um, que acontece na próxima semana. Recebi também um pedido de oração por Noemi Ramos, Carmen Coutinho e Elice Gonçalves, são irmãs de Anali, secretária de nossa igreja. Nós devemos estar orando por essas irmãs. Convido o irmão diácono Cláudio Melo para que estivesse fazendo essa oração. Obrigado, Senhor, porque mais um mês que começa, no final do ano, nós temos tantas alegrias e vemos pessoas aniversariando, cumprindo anos de matrimônio. E com essas alegrias do fim do ano, queremos que estejas conosco, com o Espírito Santo a nos consolar e com a nossa vida voltada mais para as realizações que são do agrado de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Coloquemos-nos de pé e façamos a leitura bíblica responsiva. Texto de Apocalipse 5, versos 11 e 12. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: foi morto, de receber poder, a riqueza e sabedoria, e força, e glória, e honra, terror. Amém. Em responso a esta leitura bíblica, vamos cantar o hino Digno é o Cordeiro, número 128 do Inário para o Culto Cristão. Digno é o
Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro masculino entoando ao contemplar a Rude Cruz. E na sequência a celebração da Ceia do Senhor com a reflexão com o pastor Manfred Greller. Em 2 Coríntios, capítulo 8, na carta, Paulo diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada à igreja da Macedônia, como em muita prova de tribulação e abundância do seu gozo, a sua profunda pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente.
por nós reverte em ações de graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Convidamos a irmã diaconisa Nadirlene Santos para fazer essa oração ao nosso Pai de dedicação dos dízimos e ofertas. Santo Deus, nosso Eterno Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui juntos, para louvar e cultuar o Senhor. Te agradecemos por esses dízimos e essas ofertas, Senhor, e orienta nossos irmãos na distribuição dos mesmos, que seja em benefício da Tua causa. Perdoa os nossos pecados e nossas faltas, no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos a reflexão bíblica desta manhã, eu quero expressar a grande alegria que eu tenho de estar com os irmãos, as irmãs, nesta manhã, nesta igreja que foi minha igreja durante 10 anos. O que passa é que já faz mais de uma geração e cada vez que eu volto, alguns já fazem parte não mais da igreja militante, mas da triunfante, não é? E assim passam os anos, vêm as novas gerações, mas eu dou graças a Deus de estar aqui com os irmãos. Eu agradeço a bondade do pastor da igreja, pastor Ney, um amigo querido que me convidou para estar aqui e que confiou em mim, não é? Para estar aqui com os irmãos hoje pela manhã. A minha esposa, Liane, a todos que a conheceram, manda um saudoso e forte abraço. Ela não gosta dessas viagens longas, diz que tem problema de circulação nas suas pernas, e então ela manda um abraço e eu vou ficando por aqui ainda alguns dias até voltar o dia 12. Nós temos, como a velha guarda sabe, 3 filhas e um filho, casados, 5 netos e uma netinha para chegar em janeiro, e outro para ser adotado dentro de 1 ano e meio. Então vamos, no fim, parece ser 7, e é o número da perfeição, não é assim mesmo? Yeah. E dou graças a Deus especialmente porque estão todos integrados numa igreja e trabalhando na causa do Senhor numa igreja local. Eu tenho um pequeno resfriado, assim que se alguma coisa não sair totalmente bem, eu vou ter que tomar uma água, quem sabe. Então, mas nós vamos conduzir isso com certa tranquilidade. O texto primeiro, mais antigo da ceia do Senhor, nós o encontramos no capítulo 11 de 1 Coríntios, e nós vamos ler do verso 23 ao 26 e depois o verso 28. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O que nós fazemos quando nós celebramos a ceia do Senhor? Nós recordamos o centro de nossa fé, Jesus de Nazaré, especialmente sua cruz. E a cruz a vemos à luz também da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu, para ser Senhor dos senhores e Rei de todos os reis. Nós celebramos, nós recordamos o centro da nossa fé. Mas é interessante que no Novo Testamento nós recordamos não somente de uma forma festiva. O texto bíblico nos interpela, e Jesus mesmo quem nos convida: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, aceite o sofrimento como parte da vida cristã e siga-me. E Paulo disse de forma claríssima: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas quem vive em mim? Cristo. Assim nós não somente recordamos a cruz, mas sabemos que a cruz demanda a crucificação do eu. Dizer adeus ao diabo, ao mundo, à carne, e viver em novidade de vida. Começar a viver uma vida semelhante à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. As igrejas cristãs, elas têm palavras muito interessantes. Eu vou deixar claro o que eu vou dizer aqui, mas vou usar todas essas palavras para ilustrar aquilo que eu creio que é fundamental na ceia do Senhor. Primeiro, os batistas sempre falam de celebração. O batista gosta de festa, né? Então nós celebramos, vibramos, nos alegramos com o centro da nossa fé, o Cristo que por nós morreu e que ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Para nós ele é um memorial. Nós olhamos para trás, mas sabemos também, os batistas não criam em transubstanciação, que Cristo não estava nos elementos, mas Ele estava em nosso coração, e Ele estava entre nós. A memória é para o passado, mas de alguma maneira nós o trazemos também para o presente, porque cremos naquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e quando estamos reunidos alguns, Ele está conosco. Assim que recordamos a sua morte hoje, sabendo que Ele também está conosco. Outras igrejas chamam a ceia de comunhão. É uma palavra belíssima, é uma palavra do Novo Testamento, está ali especialmente em Atos 2, em Atos 4, e o que querem dizer em geral é que nós estamos como que reafirmando a nossa comunhão com Cristo, que é o cabeça, e reafirmamos também nossa comunhão uns com os outros. Reafirmamos os votos do nosso batismo, que nós pertencemos ao Senhor e pertencemos a uma igreja, e não somos individualistas, mas pertencemos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. Celebrar a ceia é viver uma vida reconciliada. E há duas palavras que são um pouco mais da Igreja Católica. Uma chama Eucaristia. A palavra Eucaristia quer dizer gratidão. E a nossa celebração, sem dúvida, se ela tem alguma coisa de memorial, e se Cristo está presente hoje, o que deve encher os nossos corações
essa gratidão profunda de cada um de nós, porque nós temos um Redentor. Porque seja o que tenha sido, a graça é absoluta, o perdão é total, a aceitação é plena. O sangue de Jesus Cristo não nos purifica somente de alguns pecados, mas de todo pecado e de qualquer pecado. E é por isso que nós somos gratos a Deus. E é por isso que celebramos a ceia do Senhor com profunda gratidão. E há uma palavra que os católicos usam, que é uma palavra sacramento. Eu quero deixar bem claro que eu sou filho da Reforma, eu sou batista, nós não acreditamos no sacramentalismo católico, nem no sacerdotalismo, mas a palavra sacramento tem uma origem militar. Dizem os entendidos na linguística que quando um general ia para a guerra, ele estendia sua mão ao soldado e o soldado apertava e dizia: pode contar comigo para a vida ou para a morte, né? Era uma espécie de recomprometimento, era uma espécie de dizer: pode contar comigo para o que der e vier. E nesta manhã, usando o sacramento na figura linguística da sua história, nós estamos também nos recomprometendo com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para tentar segui-lo com fidelidade de vida. Assim, celebrar a ceia tem um elemento festivo, sem dúvida. Tem a dimensão memorial, sem dúvida. Tem a dimensão de corpo, de afirmarmos a nossa vida como corpo e o nosso compromisso não somente com o Senhor, o cabeça, mas também com o corpo de Cristo a quem pertencemos. O fazemos em profunda gratidão e o fazemos também recomprometendo-nos com o nosso seguimento de Jesus Cristo. Eu gostaria de enfatizar alguns desses pontos mais uma vez. Vamos celebrar, não só observar a ceia. Que haja entre nós um elemento de festa, de gratidão, de exultação. Ele nos libertou, Ele nos redimiu. Ele ama cada um tanto que vai para a cruz para levar os pecados de todos nós. Que bom, não é? Vamos viver uma vida de gratidão. Vamos nos recomprometer com Ele. E como diz o texto que nós lemos, examine-se cada um a si mesmo. Vamos fazê-lo também em sua presença, no espírito de revisão de vida. A vida de todos nós é como um carro, né? Que de quando em vez precisa de uma revisão para andar direito. E nós precisamos também, na presença do Senhor. Na presença do Senhor, nossa vida é um livro aberto. Nós não precisamos camuflar nada, nós não podemos esconder nada. Nós temos que falar a verdade sobre nós mesmos, não é? Confessar também os nossos pecados e pedir o poder de Deus para vivermos nesse mundo como filhos e filhas suas. Na ceia, nós recordamos quem somos e nós recordamos de quem somos. Nós somos cristãos e a nossa vida pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a nossa vida tem sentido enquanto seguimos Jesus de Nazaré, que nos convidou para que nós o seguíssemos. Nas minhas aulas de história, década de 60, com José dos Reis Pereira, que só os velhos aqui sabem que era redator do Jornal Batista e foi seminarista da igreja dele por vários anos, e dou graças a Deus pela influência desse pastor na minha vida. Ele era nosso professor de história. E lembro que contava as histórias do cristianismo primitivo, antes da igreja se tornar oficial
com Constantino e se tornar a religião do império, era uma igreja ilícita e era perigoso ser cristão porque ia ser preso e perseguido, né? E dizem as histórias de como se batizavam. Dizem que se entrava em 3 passos rumo a um batistério, baixando para o batistério, e dizia no primeiro: adeus ao diabo. No segundo passo: adeus ao mundo. No terceiro passo: adeus à carne. Então era batizado às vezes 3 vezes ou uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois passava a vestir por uma semana uma roupa branca cândida, de onde vem a nossa palavra candidato. Então, tanto candidato sujo por aí, não é? Mas para dizer, eu estou andando em novidade de vida. Essa roupa branca está simbolizando a brancura do meu coração, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas sempre tinha essa dimensão da nova vida, correspondendo à vontade de Deus. É por isso, meus irmãos, que é o centro da fé que nós temos que recordar hoje pela manhã: o arrependimento, a disposição para mudar de vida, a fé, que é a rendição plena, total da nossa vida ao Senhor. Recordar a fé, esperança e amor. Recordar que a nossa vida deve ser uma vida de testemunho, de serviço e de luta pela justiça. Recordar que nós somos construtores de comunidade, que nós construímos comunhão e não esfacelamento. Nós não somos individualistas inveterados, nós cuidamos uns dos outros. E se estamos celebrando a ceia que é do Senhor, que é o cabeça de todos os membros, nós temos que sempre renovar o nosso carinho, o nosso cuidado uns pelos outros. Eu diria, especialmente por aqueles que mais precisam do nosso carinho e do nosso amor. Eu gostaria de agora pedir que vocês me ajudassem um pouquinho, porque o que eu vou fazer é arriscado. Vocês vão pregar o sermão comigo daqui para frente. Assim que quando querem repetir depois de mim, eu vou dar essa introdução. Podem repetir após mim, ou se querem repetir, se acreditam no que eu estou falando, né? Repetindo depois de mim o que nós vamos fazer. Eu acho que na ceia, meus irmãos, nós temos que dar certas olhadas. E a primeira, lógico, é a olhada para trás. Os braços sempre estendidos e sempre acolhedores, não é? E que estão sempre abertos e acolhedores. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós podemos olhar para trás também para o dia da nossa conversão, o dia do nosso batismo. E quando nós olhamos para trás, nós temos que dizer para o Senhor: muito obrigado, Senhor. Querem dizer comigo? Muito obrigado, Senhor. O sermão de vocês ainda está mais ou menos, mas vai melhorando. Vamos olhar também para dentro. O texto bíblico que lemos fala que examine-se cada um a si mesmo. Fica claro que não é para examinar o irmão do vizinho, né? do irmão, da irmã. É para fazer a autocrítica pessoal. E cada um traz para cá a sua própria problemática espiritual. Assim que eu queria que nós ficássemos em silêncio um pouquinho, baixássemos a nossa cabeça, olhássemos para dentro e perguntássemos como salmista ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazê-lo todos juntos.
Vamos dizer todos: perdoa-me, Senhor. Todos: perdoa-me, Senhor. Todos: fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. E como eu gostaria de animar cada um aqui presente a nunca viver uma vida de amargura, de ressentimento. Você tem que abraçar alguém hoje, essa semana, faça isso. É tão melhor vivermos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Mas nós temos que olhar também para fora. A gente não vive só a vida cristã dentro da igreja e dentro da família, vive no mundo. É lá que o testemunho da nossa fé tem que ser dado. E é lá que nós interpretamos pela nossa vida bem o Evangelho ou interpretamos mal, né? Mas é lá que Cristo quer você, numa vida de testemunho. Meu próprio estudo do que significa seguimento do Senhor, uma vida de testemunho, uma vida de serviço, uma vida de preocupação e meus termos de luta pela justiça, porque nosso Deus é justo. Não se pode estar do lado de Deus estando do lado da injustiça. É lá fora que Ele precisa contar com você. Você quer repetir comigo? Conta comigo, Senhor. Vamos com mais força agora. Conta comigo, Senhor. Parece que vai contar, né? Nós olhamos também para frente. Por esse mundo nós peregrinamos. A busca de uma vida semelhante a Jesus, a vida de Jesus não tem ponto de chegada. Nós buscamos um novo céu e uma nova terra na qual habita a justiça. Nós buscamos aquele lugar em que as lágrimas não mais terão vez, em que a exultação e a libertação plena dos filhos de Deus terá realização plena. E pessoas de todas as línguas, raças e nações, de todas as cores e classes sociais, chinês, africano, branco, preto, todo mundo, milhares de milhões, diz o texto da Bíblia, quem sabe bilhões, tomando a ceia, tendo Jesus Cristo como oficiante, não Manfredo, né? Que coisa bonita. E como canta o Apocalipse, aqueles hinos belíssimos de celebração. E nós vamos exultar a nossa libertação final e total para todo sempre. Mas agora podemos somente orar e podem repetir comigo: vem, Senhor Jesus. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E vamos também olhar para cima. E vamos dizer a nosso bom Deus que nos visitou em Cristo e que nos habita pelo Espírito Santo, que nós queremos amá-lo de todo o nosso coração, servi-lo, honrá-lo, espelhar o seu caráter de santidade, de amor e de justiça na sociedade dos homens. Vamos dizer-lhe: obrigado, Senhor. Tem uma nota discordante nesse relato da ceia que nós lemos. Começa assim: na noite em que Cristo foi o traiu, 10 o abandonaram e 1 o negou. Será que isso fala de todos nós? Será que Pedro somos todos nós também?
E se num dia de celebração da ceia o galo canta, e a gente recorda quem a gente é e para que a gente está aqui. Recordemos também que Jesus, depois que Pedro estava fracassado, depois daquele café da manhã, eu posso imaginá-lo indo com Pedro pela praia, colocando o ombro sobre o ombro dele, né, caminhando, e de repente ele para Pedro e diz, sorrindo para ele: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Ele não disse, mas Pedro, você é um fraculino. Eu sabia que ele não disse, eu sabia que eu não podia contar com você. Que fracasso, Pedro. Nada disso. Ele olhou para ele a segunda vez: Pedro, você me ama. E a terceira vez: você me ama, Pedro, você me ama. Então, cuida dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas e siga-me. São 3 coisas que Ele quer de nós: que nós o amemos, renovemos o nosso amor por Ele nesta manhã outra vez, que nós o sigamos. E seguir a Jesus é gradativamente ser mais semelhante a Jesus. E sirvamos com ovelhas, com cordeiros, com irmãos, com pobres, e se for necessário mesmo, com cabritos, né? Porque tem de tudo nesse mundo de Deus. Amando o nosso Senhor, seguindo-o e servindo-o de todo o coração. Eu gostaria que nós orássemos e aí vamos participar da ceia. Nosso bondoso Deus e Pai, nós somos profundamente gratos pela redenção que temos no Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que por nós morreu, mas também que vive e reina para todo sempre. Ao recordarmos, Senhor, o Teu sacrifício por nós, nós queremos reafirmar o nosso compromisso de andarmos em novidade de vida. Queremos renovar o nosso compromisso contigo para seguirmos-te. Queremos renovar o nosso compromisso com nossa igreja para que também possamos servi-la e através dela servir a sociedade. Queremos, Senhor, nos recomprometer com o Senhor. E queremos que o Senhor afaste dos nossos corações tudo aquilo que nos inibe, que nos impede, que nos atrapalha nesse segmento. Livra-nos, Senhor, disto, porque oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou convidar os diáconos para virem. Assim, sim. Irmãos, cantemos o hino Venham à Mesa, número 514, do Inário para o Culto Cristão. Venham
Meus queridos irmãos e irmãs, nesse mundo há muita comida ruim. Engorda, mas não nutre. Mas há um pão da vida, que é Jesus Cristo, que recordamos nesta manhã. O corpo dele partido por cada um de nós. Comamos.
Muito grato por esse belíssimo hino, também pelo coral masculino que nos abençoa. O Evangelho nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica não de algum pecado, mas de todo pecado. Seja o que tenha sido, aquele que vai a Cristo na rendição de sua vida tem perdão total e cabal. Perdoe-se a si mesmo e caminhe como filho, como filha de Deus. Tomemos. Eu tomei a liberdade para fazer uma mudança no hino. Eu esqueci de falar com a pastora e com o ministro de música, e quem sabe a mãe delicadeza não é nesse espírito que eu faço. Mas eu gostaria muito de cantar com a Capunga 377. Não sei por que de Deus o amor. Amém se revelou. 377. Quantos sabem de cor? Então, ok, tudo bem. Vamos ficar de pé. Cantamos a primeira e a quarta estrofes deste hino. E vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.